Certa vez Jesus disse aqui no livro de Mateus 22, 29 e o Marcos 12, 24: errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. Aqui nas minhas redes sociais, quando eu venho denunciando as heresias, eu venho falando: olha, eu estou com a palavra de Deus, eu sou homem de Deus. E aí um ouvinte nosso disse: olha, como que eu vou saber que você é de Deus? De onde você é? Porque o pastor Moabel também trouxe os ensinamentos dele, anos e anos ensinando. Aí aparece você também. Isso deixa a gente no escuro. Não deixa nós no escuro. Por isso que Jesus falou: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ora, como que você vai me conhecer? Como que você vai conhecer o falso profeta? Né? Jesus também teve o mesmo problema com os fariseus, com as pessoas religiosas da época. Ele está aqui no livro de João, capítulo 9, versículo 29. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Certa vez eu estava numa cidade do interior aqui do Nordeste, cidadinha, e a gente pregava o Evangelho. Aí eles diziam a mesma coisa que os fariseus disseram para Jesus: de onde apareceu isso aqui? Quem é ele? Nós não sabemos de onde eles são. E esses dias eu vendo também um dos vídeos do pastor Moabel, falaram de um pregador para ele falou: de onde que é esse homem? Esse homem só fala mal da vida dos outros, das igrejas, não sei o quê. E aí excomungou o homem, né? Também falou: não conheço esse homem. Mas por que não conhece nós? Por que não conhece o verdadeiro servo de Deus, né? Por quê? Porque está aqui no livro de João, capítulo 1, versículo 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Se eu sou discípulo de Jesus, o mundo vai falar: quem é você? De onde você é, né? Primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: por isso, vamos ler aqui, né? Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. 1 João 3, 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque também não conheceu a Ele. Por isso que eu li aqui no texto, né? Que o mundo foi feito pelo próprio Jesus Cristo, que está aqui no livro de João 1,10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então, os modos daquelas pessoas que, embora transvestido de ministro de Deus, não conhecem nós, porque eles não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus. Ah, eu conheço, eu sou de Deus. Como que você é de Deus se você não nos conhece? Como é que você vai nos conhecer, né? Como que nós vamos conhecer o verdadeiro? Primeiro texto para você conhecer o verdadeiro: se eu sou de Deus, ou se algum pregador é de Deus, você tem que ir para o livro de Isaías, capítulo 8, versículo 16. Aliás, 8, 20. 8, 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem de acordo com esta palavra, porque não há luz neles. Por isso que eu venho com a palavra. Agora, por exemplo, que nem está... Vou falar de uma pessoa mais comum que está aqui, porque é a razão dos nossos vídeos. O pastor Moabel, tem outros também, mas vamos falar dele, que é dele que surgiu tudo isso aí, né? O pastor Moabel veio aqui dizendo: Deus não está no controle das coisas. Ele está falando de acordo com isso aqui? Está falando ou não está? Não, mas não tem desculpa. Ou ele está falando de acordo, ou não, porque ele não conhece isso aqui.
A palavra de Deus fala que os meus olhos vê tudo, os bons e os maus. O livro de Jeremias eu estava lendo, que eu leio a Bíblia todo dia. Deus está falando, eu estou vendo tudo de errado que você está fazendo. Todas essas coisas abomináveis eu estou vendo. Aí vem o pastor Moabel, que tem uma longa história de ensinamento, não é isso que vocês falam? Né? Deus não está aqui, Deus não está na sua casa. Ele fala isso. Deus não está na sua casa. Jesus não está, ele está no céu. Está falando de acordo com a palavra ou não? Mas sabe por que você não conhece a palavra de Deus? Porque você odeia a palavra de Deus, você odeia o conhecimento, como diz a própria palavra de Deus. Provérbios 1, 29. Odiar o conhecimento e não preferir o temor do Senhor. Por isso que você não me conhece. Né? Aí você fala, mas como eu vou saber? Se você tem a palavra de Deus, se você é de Deus, você vai me conhecer. Você vai conhecer aquele que é verdadeiro. Se você estiver na palavra, a própria palavra vai falar para você, ele está falando mentira. Igual quando eu tive conhecimento das heresias do pastor Moabel, coincidiu com a morte dele, eu imediatamente, eu comecei a combater. Mas você não respeitou o luto. A dor da família. Agora pense comigo, se você tiver um pouco de inteligência espiritual. Vou esperar o luto, não vou falar nada agora. Só que o ensino está aí, a gangrena está gangrenando a vida espiritual. Espera aí passar um tempo, e eu não aviso você. Você morre, vai para a eternidade, vai para o mesmo lugar que ele foi. E eu sabendo da verdade, não te avisei? Eu tive que esperar o luto? A palavra de Deus está acima de tudo. Assim que eu tive conhecimento da heresia dele, que coincidiu com a morte dele, eu imediatamente já fiz um vídeo e postei aqui. Não importa, né, que você fala. Então, se você quer mesmo saber se nós somos de Deus ou não, você vai saber pela própria palavra de Deus. Se eu estou falando mentira ou não. Igual alguns dizem aqui, os seus ensinamentos é bom, o ensinamento seu é bom, eu vejo a maneira, mas você discorda em alguns pontos. Não, meus amigos. E você vem falar que o Moabel foi para o inferno? Meus amigos, meus irmãos, se eu pego o ensinamento desse homem, o ensinamento desse homem não está de acordo com a sã doutrina, que é a palavra. Onde é que vai dar o caminho dele? Se ele não quer seguir isso aqui, que você está ensinando errado. A própria palavra diz que os hereges vão para onde? Vai para o céu, os hereges? Olha, o Espírito Santo tem corpo. Onde que está escrito na Bíblia que o Espírito Santo tem um corpo físico, embora apareceu em forma corpórea para Jesus Cristo, mas o próprio palavra de Deus fala que ele habita em nós. Agora vem um pastor herético dizendo, não, ele não habita em nós, ele habita em união. Onde é que está essa palavra união na palavra de Deus? Onde que está? Onde? Mostre para mim. Se vários textos, olha, ele habita em vós, ele está convosco, ele está em você, ele está em cada um de nós. Aí vem um falando, não é bem assim, não é bem assim. Aí começa a arrumar, igual o casamento. Se ele lesse bem o texto lá, ele vai ver que o apóstolo fala assim, olha, não estou me referindo ao casamento, essa união. Não estou me referindo ao casamento, estou referindo a Cristo e à igreja. Só que eles não prestam atenção na leitura. Só que eles vêm, olha, eu sou um estudioso, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso não dá gabarito para dizer que é homem de Deus. O que dá gabarito quando você vem, você não sai 1 milímetro daqui. Aí sim, aí você é homem de Deus, né? E a palavra de Deus continua dizendo aqui no versículo 1 João 14, 17. João 14, 17. Vamos aqui para o livro de João 14, 17. Diz assim a palavra: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, porque vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Está vendo aqui? Então esse povo não conhece o Espírito de Deus, porque não vê, eles querem ver. E aí começa a falar besteira. E aí vem os seguidores deles, está seguindo o mesmo caminho,
E aí quando eu digo que ele foi para o inferno, não me arrependo de falar, porque eu coloquei a luz da palavra de Deus no ensino dele. A palavra de Deus fala que quando eu ensinar errado, é um cego guiando o outro cego, e ambos vão cair na cova. Então, meus amigos, meus irmãos, por que você não me conhece? De onde você veio? Quem é você? O mesmo Espírito que fala isso em você, falou quando Jesus estava lá, Espírito do Anticristo. E permanece até hoje, no meio dos servos do diabo. Quem é você? Eu não conheço você. Claro, você não conhece o Evangelho, você jamais vai me conhecer. Você não conhece o Evangelho, você não vai conhecer os verdadeiros pregadores do Evangelho. Igual o pastor Moabel falou do Paul Walsh. Só fala mal. Mas o que ele falou das igrejas? Ele falou certo ou falou errado? Até agora eu vi ele falar dentro da palavra de Deus, eu não vi ele falar errado. Ah, você só fala mal dos homens. Por que eu falo? Eu falo mal ou exponho as heresias? Ou eu falo a verdade? Então, se você quer mesmo saber da verdade, faça igual os crentes de Bereia. Você sabe o que é o crente de Bereia? Está em Atos 17:11. 17:11. A palavra de Deus diz: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado recebiam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Por isso que eu cito o texto. Eu vou de um texto para outro, eu não fujo dela. Aí esses falsos pregadores, como Moabel, Caio Fábio, René Kivitz, tantos outros, não, mas a interpretação não é bem assim. A heresia começa assim. Quando eu começo por mas, aqui nas Escrituras, já está começando a heresia. Não, mas não é bem assim a interpretação. Já está começando a heresia. Então fica aqui. Você talvez não me conheça porque você não conhece a Jesus Cristo, que é a palavra. Você conhecia a palavra, mas aquele que conhece a palavra conhece nós. Você me conhece?